Olá, eu me chamo Luiz e eu sou um estudante do segundo ano de Ciência Política e Relações Internacionais. Ciência Política e Relações Internacionais foi uma coisa que veio naturalmente para mim. Sempre gostei muito de cultura, sempre me interessei muito pelos debates políticos e eu fui atrás de um curso de Relações Internacionais porque eu tenho interesse em fazer uma carreira diplomática e acabei estudando os dois, Ciência Política e Relações Internacionais. Quando eu entrei para a faculdade, eu queria muito fazer pesquisa, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então, eu achei que viria a ser o GitHub, que foi fundado pela professora Sabrina, e nós tínhamos na época uns textos para ler. Nosso primeiro projeto foi uma criação de um banco de casos para serem simulados no ensino médio aqui, no ensino secundário. E depois, dentro desse grupo de pesquisa também, que eu comecei a fazer um paper sobre o uso da inteligência artificial no contexto militar, mais especificamente sobre debate na língua portuguesa e espanhola, junto com o Samuel e o Gustavo, e a professora Sabrina também. E também foi um dos motivos pelo qual essas oportunidades surgiram. Em junho do ano passado eu ajudei a organizar um evento aqui na Lusófona sobre o tema também, e foi assim que eu acabei conhecendo o Interagency Institute, que é o think tank pelo qual eu fui lá falar. O Interagency organizou o evento aqui e nós, como alunos do GitHub, demos uma ajuda logística e também um pouco newsletters no dia também. E o evento era sobre o tema que eu fui lá falar. Então, depois eu acabei entrando no Interagency uns meses depois primeiro para fazer redes sociais, depois como Research Affiliate. E foi através dessa oportunidade que eu consegui ir primeiro para o evento em Luxemburgo, que foi um evento do próprio governo de Luxemburgo sobre o tema, e depois também de ir para a ONU para falar sobre isso. No mandato atual, o chair tinha a obrigação de criar um documento, seja consensual, entre os países que ratificaram a convenção, e eu participei da última sessão desse mandato como membro da sociedade civil. Foi uma experiência muito difícil de cair a ficha, de entender que eu tinha ido e feito aquilo. Foi uma semana na qual você está dialogando com tomadores de decisões, com outras pessoas da sociedade civil, com pessoas que fazem parte do processo de construção de políticas públicas ao nível internacional, de legislação internacional, e acaba sendo muito enriquecedor. São dias que você trabalha muitas horas, mas que você depois olha para trás e pensa, nossa, aquele dia foi super produtivo. Por mais que às vezes na reunião vocês passaram meia hora discutindo um verbo, às vezes você está conversando com uma pessoa durante isso no café ali do lado, você descobre vários aspectos de como as delegações pensam em relação a isso ou aquilo. A Lusófona tem contribuído para o meu percurso exatamente por essa oportunidade do GitHub, e também a professora Sabrina faz vários métodos diferentes na sala de aula. Ela fez simulação da ONU, por exemplo. Quem diria, um ano eu estava fazendo uma simulação da ONU aqui na sala de aula e no outro ano eu estava lá falando, sabe? Isso foi uma oportunidade de uma prática até do que eu viria a fazer profissionalmente. Isso é interessante. A nossa área tem muitas barreiras à entrada, tanto em ciência política como em relações internacionais. Se você conseguir utilizar os anos da faculdade para construir um portfólio de experiência de trabalho, é o ideal, porque você pode cair na ilusão de que você saindo daqui você precisa de um mestrado, depois do mestrado você vai achar um trabalho, e se você não tiver experiência nesse meio campo, não necessariamente isso vai acontecer.